Vamos lá, então. A partir de agora a gente está gravando. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 2 e tentar começar o capítulo 3. Se não der, não tem problema. Vamos caminhando com calma. Bom, semana passada a gente parou nesse diálogo aqui, né? A Abigail é, foi posta em liberdade ali. A gente comentou que era uma... Oi, a Lulu entrou aí. Oi, Lu! A gente comentou que não era uma coisa comum, né? Que provavelmente foi pela sensibilização que ela fez ali com a prece cantada. O próprio Emmanuel coloca, né, que Licínio Minúcio teve que se concentrar para se manter firme ali na dureza dele, que até ele se sentiu tocado, então ela foi colocada em liberdade, e no meio do caminho que ela foi colocada em liberdade, o próprio soldado que encaminhou ela, né, chamando ela de filha, falou que era para ela o quanto antes saísse de Corinto, né, para salvar sua própria vida. E ela então lembrou, e aí eu falei, né, sem medo nenhum de errar, que Emmanuel não coloca isso, é, que por uma intuição ali naquele momento, né, ela foi levada a lembrar de uma amiga, uma velha amiga da mãe dela, a velha Sostênia. E aí ela foi em busca de Sostênia, né, para só conseguia pensar nessa pessoa, porque ela não tinha mais ninguém, não tinha mais casa, não tinha mais ninguém, estava sozinha ali, ela nunca se viu nessa situação. Emmanuel traz para a gente que ela era muito acolhida pela família, né, pelo irmão, pelo pai, pela mãe. Então ela nunca se viu nessa situação de total abandono, e ainda mais depois de uma cena tão forte que ela viu o pai e o irmão serem chibatados ali, né? Então ela foi lá na Sostênia e começou a Sostênia, acolheu ela. A Sostênia não pôde acolher ela na casa, porque a Sostênia já estava sendo acolhida por uma família, porque também perdeu seus familiares, né? Mas acolheu ela ali naquele primeiro momento e começou a conversar com ela para tentar acalmar aquele coração. E ela falou, né, Abigail falou que talvez voltaria lá em Licínia Minúcio para ver se ele dava uma terrinha para ela, e ela, minha filha, larga isso tudo para trás, né? O que ficou, ficou. Segue tua vida, segue teu caminho. Esse quadro aqui, eu acho que a gente já não viu. Hum. A irmã de Gesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza em face do imprevisto da situação. Passado um momento, Sostênia levou a mão à fronte com como a recordar uma providência oportuna e falou com animação. Lembras-te de Zacarias, filho de Hanã, aquele amigo da estrada de Sencreia? Ela falou. Ele mesmo. Fui informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Acaia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis, nestes últimos dias, o seu único filho. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade. Corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Então, ela lembrou dessa família que era conhecida deles e pediu para Abigail correr lá, que seria uma família ali que poderia acolher ela e tirar ela ali de Corinto, né? E aí ela foi. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte, mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso, e decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sobre o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para Sencreia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada. Ou seja, ela foi caminhando sem muito raciocinar,
sem muito pensar, né? O corpo já cansado. Esse é o terceiro dia, né? Lembrando que a gente está no terceiro dia. No dia anterior, eles aconteceu tudo aquilo da, do incêndio, deles serem presos, serem levados para a prisão. E aí, no dia seguinte, que é esse dia agora, eles foram levados àquele julgamento, né? Então, ela já estava cansada, né, mentalmente e com o corpo também. E sofrendo, né, toda essa angústia. Dada a impressão de autômato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencreia ficava a certa distância do centro de Corinto. Eu separei aqui para a gente ter uma ideia de como Abigail andou, né? Emmanuel já falou aqui para gente que o calor era causticante, era forte. A gente já viu como que estava esse coração, como que estava essa cabeça. Agora, olha a distância que ela andou, para vocês terem uma ideia. Coloquei esse mapa aqui ampliado para a gente ter uma ideia de onde está Corinto, né? A gente já viu lá no início, mas eu estou lembrando, ali na basezinha ali da Grécia, né? Toda essa parte aqui embaixo é a chamada Caia. Agora eu vou colocar um mapa mais próximo aqui para vocês verem, ó. Isso aqui, esse mapa aqui, eu tirei do Google Maps hoje, tá? Então, são valores aproximados, mas muito próximo do que de fato ela andou. Então, ó, esse trecho aqui, que tá esse vermelhinho, é Acrocorinto, é a Corinto antiga. Porque se a gente simplesmente colocar Corinto, vai aparecer mais lá para a ponta ali do litoral ali acima, que é a Corinto Nova, né? Mas ela saiu da Corinto antiga, né? E ela andou até Sencreia, que era um porto aqui, ó, na outra extremidade. Estão vendo? Só seguir o pontilhadozinho azul que vocês vão ver. Esse percurso tem aproximadamente 16 quilômetros. 16 quilômetros. Foi o que ela andou nesse sol causticante que Emmanuel trouxe para. Entrando aqui? Não. Sobre isso aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Vocês entenderam esse mapa que eu trouxe? Porque os nomes estão em grego, né? Então ela andou 4 horas, né? Então, Tá marcado aí, né? mas aí foi o que eu falei. Isso aqui, esse horário, esse tempo de caminhada é nos dias de hoje. Mas como as estradas, né? O André pode falar isso bem também, que a gente já até, não de Corinto para Sencreia, mas algum percurso, André, a gente viu, você viu para a gente um dia, né? As estradas, né, normalmente estão preservadas para esses trechos históricos, né, da cidade de Corinto e outras cidades da Roma, da Grécia, né? Então, provavelmente, Elza, provavelmente, pode ser que fosse um pouco mais, né? Porque não tinha. Como é que eu vou explicar? As estradas, por mais que sejam preservadas, provavelmente não eram como são hoje, né? Mas provavelmente era isso sim, um pouco mais, um pouco menos. Pode prosseguir? Então, essa foi a distância que Abigail andou. O porto de Cencreia ficava a certa distância do centro de Corinto, situado de maneira a servir as comunicações com Fala, o Oriente. Era um fala. porto, Abri o microfone, deixa eu ver. era um porto ali, um porto antigo, né? Que recebia as embarcações com mercadorias, né, do Oriente, era um grande porto. Seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões da Acaia ou em trânsito para a capital do Império e adjacências, né? A irmã de Gesiel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento.
aliado à vigília da última noite, né, que ela passou na prisão com o pai e com o irmão, as angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro. Não reparava em si própria o mísero estado do seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dolorosas necessidades. Então, quando ela chegou lá, né, ela nem percebeu ao longo do caminho, mas na cabeça fixa, né, no pensamento de chegar, de chegar, de chegar, nem percebeu o quanto que ela estava se desgastando. Quando ela chegou lá, né, que provavelmente ela deu uma relativa relaxada, foi que ela percebeu que o corpo dela estava febril. E no instante que Zacarias e Ruth, né, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Não sabiam o que tinha acontecido ainda, né? Abigail. O grito de ambos revelava grande surpresa com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, devia estar com o rosto bem vermelho, né, bem queimado, olhos fundos e vestes em desalinho. Então, eles se espantaram ali com a aparência que ela se apresentou. A filha de Josedebe, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lacinante: Meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sostênia lembrou-me vosso afeto, no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Gesiel escravizado sem remissão. Remissão é perdão, né? Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth ansiosamente, enquanto a amiga a acarinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Então, ela contou ali para eles tudo que tinha acontecido, né, e tudo que ela tinha passado. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer, temendo o golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a, sensibilizado, exclamando o solícito. É a sabedoria divina, né, unindo uma filha que se tornou completamente órfã de pais e de irmão, a pais que se tornaram órfãos de um filho querido. Às vezes a gente não tem noção, né, de como a sabedoria divina atua para construir essa grande malha, né, que são os nossos encontros, que são o encontro das nossas necessidades com as necessidades daqueles que estão conosco. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque assim, a gente vem com um plano reencarnatório, né? Que está lá no livro dos Espíritos, eu não vou lembrar a questão. Não é traçado minuto a minuto, dia a dia, mês. Não, né? Nós temos noção, quando a gente. O nosso plano reencarnatório é, são metas, né? Podemos dizer assim, que nós precisamos passar ao longo de um período, né? Um período mais ou menos determinado, e o que a gente vai passar ao longo daquele período, as provas que a gente precisa passar, né? Como aprendizado. Só que tem o nosso livre-arbítrio no meio disso aí, né? E às vezes, né? Ou eu posso dizer que não invariavelmente, a espiritualidade precisa reorganizar o que a gente precisa, né? Passar por esse projeto reencarnatório, porque o nosso livre-arbítrio vai levando a gente pelos caminhos.
e outros caminhos vão sendo cruzados com a gente, né? E se não há determinismo na obra de Deus, e não há, por outro lado, há necessidade dessa comunhão que eu estou falando, dos encontros, das provas necessárias, das experiências necessárias. Por isso que a espiritualidade fala para a gente. É, você precisa passar por uma determinada prova. Mas já está taxativo de que forma vai ser aquilo? Ah, vai ser um acidente de carro. Ah, vai ser um acidente de sei lá como, no elevador. Ah, vai ser um acidente de avião. Ah, vai ser. Não está taxado aquilo, né? Na maioria das vezes. Por quê? Porque justamente a espiritualidade, com a sabedoria divina, vai traçando esses liames com a... Agora eu vou te dizer, é um algoritmo gigantesco, né? Essa sabedoria toda. E aqui, corações sendo. Porque, por exemplo, né, Abigail, no meio do caminho, poderia ter voltado, poderia ter buscado Licínio Minúcio antes de achar Sostênia e poderia ter sido presa. Poderia ou não poderia? Sim, poderia, o livre-arbítrio dela. E aí? E aí essa trajetória já ia mudar toda. E aí quem é que ia definir, ou organizar, né? Ou acolher isso tudo? A espiritualidade, né? Na sua sabedoria ligada lá ao nosso Pai. Alguém quer comentar? Não? Então, vamos prosseguir. Então, espiritualidade, sabedoria da espiritualidade divina, né? Unindo um pai e uma mãe que perdeu seu filho a uma filha que perdeu seus pais. Dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde nos vamos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida, uma filha querida também, né? Uma filha cara. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Eu acho que tudo nesse momento que esse espíritozinho precisava ouvir era isso, né? Esse acolhimento, esse abraço, incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento. Aí, André, tá ficando feliz a história, hein? Tá dando um up, não tá? Tá melhorando. Tá melhorando, né? Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. Então, ela de fato adoeceu muito, né? Essa carga gigantesca que ela recebeu, emocional, né? E depois ter caminhado isso tudo no sol, como a gente já leu. Então, imagino, né? Não há cabeça, não há corpo que resista a isso tudo, né? Então, assim, ela pelo menos foi acolhida ali por essa família que se tornou a família dela, né? A gente vai ver mais para frente como que eles tornaram ela de fato filha, né? E aqui a gente termina o segundo capítulo e vamos entrar no terceiro capítulo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Semana que vem eu vou colocar o nosso questionáriozinho para a gente fazer. Fala, André, para a gente fazer nossas reflexões sobre esse segundo capítulo, que foi Ah, rápido, né? não, Mas foi bastante denso. Fala. eu não levantei, eu coloquei do aplauso, assim, só pra Hum, aplaudir. Não era levantar, era esse daqui, a mãozinha batendo. A Bia quer falar. quer Na falar? realidade, é meu marido que quer falar. Fala, Beto. Fala, Não, estou Betinho. dizendo, ela caminhou quase meia maratona, né? Quase meia maratona? Quase Maratona são 42 21 quilômetros. quilômetros, né? É,
É um pouco mais, né? De uma meia Ô, maratona. Roberto, eu tava pensando isso. Se Ah, ela tivesse sobrevivido e tivesse acompanhado o Paulo de Tarso, ela poderia ter caminhado junto com ele nas viagens, porque ele também gostava de uma caminhada boa. Então ela também isso. Também, eu ela tinha também estava preparo. pensando, também Eles estava podiam, pensando imagina nisso. Ele só os dois também indo longe. é, ele andava muito, muito também. Andava. Andava Por isso muito. por isso que não tinha obesidade naquela época, fazia não precisava de academia, todo mundo não tinha Todo mundo sedentarismo, caminhava, todo não mundo caminhava, precisava nem Não de tinha carro, né? Nem não tinha carro. avião, nem trem, nem bicicleta, né? ônibus, nem bicicleta. O pessoal ia no pé. Tinha É, nada Não tinha disso. ninguém barrigudo, não. Era todo mundo é, magrinho, esbelto. não tinha alimento como a gente tem que é cheio de condimentos, né? E também a alimentação era mais Isso, é. natural. E isso, Industrializado. não tinha alimento industrializado, era natural. Eles tiravam do pé e ia para panela. Inclusive, o pessoal faz investigação dessas múmias antigas e encontra muito preservado os dentes. Porque como o consumo de açúcar praticamente era zero naquela época, o índice de cárie era muito baixo, né? Então, por isso que a gente vê essas múmias, a arcada dentária é Isso. perfeita, muito melhor que a nossa, né? Mas é verdade. É, E por A aí gente eles tá mais analisam, sedentário, né? comendo pior. por É. ali, eles analisam a idade da múmia, a idade Sim, sim. do cadáver, pela arcada dentária. Ó, agora assim, a gente está comentando, né, sobre esse percurso que a Abigail caminhou. Ela caminhou esse percurso nessa condição que a gente está vendo, né, buscando um socorro. Mas a gente vai ver mais para frente, né, juntando tudo isso aí que vocês estão falando, que os discípulos, né, a gente vai ver logo no primeiro momento de acolhimento de Gesiel, que os discípulos andavam essas distâncias para auxiliar uns aos outros, né? Iam de uma igreja a outra para auxiliar. E a gente vai ver que o primeiro cristão que Gesiel tem contato carrega ele numa carroça onde ele puxou, né? E andou também uma distância gigantesca. E a gente às vezes tem preguiça de ir no centro, né? Fazer um atendimento fraterno, fazer uma sopinha, dá uma preguiça, né? De pegar o carro e ir. A gente vai ver isso mais pra frente. Tá rindo, né, André? Vamos lá. É porque a carapuça serviu, por isso que eu tô rindo. É o quê? Não entendi. A carapuça serviu, é por isso que eu tô rindo. Serviu aqui também, tá? Tá Ah, tá. tranquilo. Serviu aqui também. Tudo que eu falo aqui, eu falo pra mim também, né? Bom, então vamos iniciar. Deixa eu ver que horas são pra gente não passar muito. Ih, tem tempo. Mas em minha defesa, naquela época Ó, não tinha o trânsito de São Paulo e do Rio de Janeiro. Brincadeira. Brincadeira. mas também tinha carro. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando aqui no chat. Ó, o Ricardo tá falando, maratona são 42 quilômetros, meia maratona são 21 quilômetros. Caramba, eu pensei que uma maratona fosse 21. É coisa pra caramba, hein? Bom, aqui então, vamos voltar, né? O terceiro capítulo inicia, o nome é Em Jerusalém, né? E ele inicia retornando lá para Gesiel. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado, acudiam-lhe os conselhos maternos, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Então, o tempo todo, né, ali, a intuição também não tenho medo de falar isso, nenhum. A intuição, provavelmente a mãe estava ali com eles nesse momento, provavelmente não, certamente ela estava ali com eles nesse momento, auxiliando, intuindo, enchendo esses corações de fé, relembrando para eles, né, todos os ensinamentos que ela trouxe, e eles o tempo inteiro se lembrando dessa mãe. Na prece, né, que a Abigail fez, a prece dos aflitos, foi ensinado por ela, o amor, a fé, a resignação, a comunhão com Deus,
o tempo inteiro, Emmanuel diz para a gente que esses pensamentos que vinham à cabeça desses espíritos foram ensinados pela mãe. E Gesiel, mais uma vez, se lembra dela ali. Ao cérebro atormentado, acudiam-lhe os conselhos maternos. Quando, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Tá batendo palma, levantou a mão, agora eu já nem sei mais. Não, agora eu levantei a mão. Então pode falar. Não, eu tava pensando, uma coisa que eu não tinha pensado. Essa mãe também deveria estar amparando aquele pai que acabou de desencarnar. E convenhamos que não era um espírito muito. Eu acho que ele deve ter tido alguma dificuldade de perdoar, né? Diferente de Gesiel e de Abigail, já estava um pouco mais prendido dessas questões. Eu acho que aquele espírito do pai já era um pouco mais enraizado, enfim, talvez ficou com ódio daqueles malfeitores, né? Então, aquela mãe talvez também teve um grande trabalho para ajudar aquele Yoredeb que acabaram de desencarnar, né? Eu acho. Também Imaginei acho, agora. André. Também acho. Eu acho que num primeiro momento de desencarne, né, a gente vê de onde vem esse nosso achômetro, né? Vem das histórias que a gente lê. Quem não conhece é, o céu e o inferno, que faz parte do Pentateuco Kardeciano, vale a pena ler, principalmente, vale a pena ler ele todo, né? Mas principalmente a segunda parte. Por quê? Kardec trouxe ali uma coletânea eu não sei dizer quantas, né? Mas muitas mensagens de espíritos que haviam desencarnado e que alguns, na maioria, ele rogava, né? Chamava. Por que que ele fez isso? E ele separou por, é, como é que eu vou dizer? Ele separou Condição. por condição de desencarne. Bom, André, obrigado. Por condição de desencarne, né? Então, ali, a gente sabe, né? Um desencarne não é igual ao outro. Cada um tem a sua condição, cada um tem a sua experiência, de acordo com várias questões, né? Mas ali dá para a gente ter uma visão e estudar como que se dá o processo de desencarne de acordo com a condição de cada espírito. Isso que o André está falando está lá. A gente percebe que os espíritos, quando desencarnam nessa condição de mais endurecidos, né, de mais presos a esses sentimentos, eles demoram um certo tempo para se reequilibrar. Então, isso que o André está falando, eu também concordo. Eu acho que num primeiro momento a mãe estava ali amparando eles nessa cena onde estavam os três em comum ali sofrendo, que ela acompanhou, né, tanto Abigail, mas que ela auxiliou, sim, Josedebe depois, nesse processo de despertar dele no plano espiritual. Por quê? Por mais que esse espírito, como o André falou, não tenha, dá para a gente ver, né, que não é um espírito qualquer para receber Gesiel e Abigail, né, não é um espírito qualquer para ser esposo dessa mãe, mas ele demonstra que, pelo menos nesses momentos de prova aqui, ele ficou um pouco abalado, né? E então vai precisar um pouco mais Ele de é gente como atenção. a gente. Ele é gente como a gente. Gostei. No nosso Acho nível, que ele tá mais no nosso nível. tá mais nosso nível. Vai precisar um pouquinho de acolhimento, sim, e com certeza essa mãe vai ser o espírito que vai acolher esse pai. Sobre isso, alguém quer fazer alguma colocação? Jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho. Gente, é impressionante como o pensamento, né, de Gesiel o tempo todo é para se manter firme no caminho. Porque ele poderia. Olha o que ele passou, né? Ele viu a irmã ser carregada, ele nem sabe para onde. Ele viu o pai morrer na frente dele. Ele acabou de receber uma sentença praticamente de morte, né? De ir para as galeras. Aliás, quem não viu os vídeos que o André colocou lá, vejam, vídeos muito explicativos. O primeiro, então, sobre as galeras, né? Muito bom. É, Então,
nesse momento, ainda assim, passando por isso tudo, ele se mantém ou procura se manter, né? Se esforça para se manter firme. Como reaver a coragem, reorganizar o caminho? A gente já comentou sobre isso. Ele está sofrendo? Tá, ele está sofrendo, gente. Porque estar na matéria é uma prova por si só muito difícil, né? Muito difícil. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso grande codificador, que aliás ontem foi dia dele também, né? De Kardec, o nosso grande codificador, né? Que veio nessa missão gigantesca de trazer o Consolador para gente, Consolador prometido, né? Essa missão era tão gigantesca, tão especial, que o espírito também era especial, né? Kardec era um espírito em missão, mas ainda assim, a espiritualidade enviou com ele um companheiro que, se ele de alguma forma sucumbisse, tomaria o lugar dele. Isso foi a própria espiritualidade que contou para gente, né? Que era Leon Denis. Para vocês terem noção. Por que isso? Porque a espiritualidade sabe que estar na prova da matéria é muito difícil. Por isso que, por vezes, a gente reencarna com todo o amparo para passar pela prova, mas a gente não consegue. A gente retorna, por vezes, com o débito agravado, né? Mas, mesmo que a gente não agrave o débito, a gente simplesmente retorna sem conseguir. E aí, graças à misericórdia de Deus, a gente tem outra chance. Que se assim não fosse, já viu, né? Porque estar na matéria é difícil, né? Então, por mais que o espírito seja, a gente vê grandes, né, e grandes missionários que sim, são espíritos missionários, mas sim sofrem também. E essa prova desse espírito que é Gesiel foi uma prova muito, muito grande. Mas a gente vê também o tempo inteiro que ele não sofre com desespero, que em momento nenhum ele alimenta no coração dele o ódio. A todo momento ele busca o equilíbrio, manter-se em fé, manter-se. Eu acho que manter-se em fé ele nem faz muito esforço, né? Mas manter-se no equilíbrio das escolhas, das manifestações, e sempre pensando em caminhar no caminho correto, né? Para não errar o alvo. Desejou, num relance, romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e, simultaneamente, abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde se estorceu no tronco do martírio, porque, em retribuição aos esforços, somente o sangue manava mais copioso das feridas abertas. Singultos dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Rubros frangalhos porque com as chicotadas e com o sangue, né? Rubro do sangue. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações. Naquele vídeo que o André colocou lá no primeiro, a pessoa que narra, né, e dá as informações lá sobre as galeras, ela diz que aqueles que eram condenados às galeras, né, como sentença judicial, ou os escravos que também iam, antes de ir para as galeras, eles ficavam presos por até 6 meses, né? Então, aquele vídeo não tem nada a ver com a doutrina espírita nem com Paulo Estevão. É um vídeo histórico, né? De estudo histórico, né, André? Mas bate com o que tá com a narrativa aqui de Emmanuel, né? De que Gesiel ficou por 30 dias ali preso antes de ser encaminhado para a galera. Vamos lá, vamos prosseguir.
Ao fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de o encaminhar a uma das galeras do tráfego comercial, onde se encontrava o questor interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu perdera o viço, preso, né, numa cela úmida e escura, sem a visão do dia, né, sem o sol. Imagina com qual alimento que ele recebia, o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. Perdeu, né? Ele perdeu isso tudo. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Ou seja, o corpo material, lógico, estava sofrendo, né, diante disso tudo que ele passou, sofrendo as intempéries da situação, né? Mas o espírito sempre sereno e voltando a sua confiança em Deus. Então, esses 30 dias eu imagino o quanto que Gesiel pensou, o quanto que ele se lembrou dos salmos, o quanto que ele se lembrou dos antigos profetas falando de Deus, né? O quanto que ele buscou dentro do seu coração a fé resignada. E aqui, nessa situação, é a primeira vez que a gente vê Gesiel aqui nessa narrativa, né? Passando por essa prova extrema. A gente vai ver mais para frente, né? Mas aqui inicia o seu processo de provas e resignação e experiências dolorosas, que a gente não vai ver, eu posso adiantar para vocês com certeza, em momento nenhum, ele se revoltar. Como outros descendentes da sua raça, sofrera o sacrifício pungente. Todos eles, né, que eram presos, passavam por essa, que eram remetidas, as galeras passaram por essa situação. Todavia, guardara a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. É interessante nesse trecho, né? Agir e esperar. Agir, vocês entendem esse agir como? Porque aqui ele estava preso, né? Não podia sair, não podia nada fazer. Como que vocês entendem esse agir e esperar? Em todo esse comportamento que a gente está vendo de Gesiel. Alguém quer falar? Deixa eu ver quem é que está aqui. Ele seguia a vida dele, né? Trabalhando, servindo e confiante. Confiante em Deus, sem se deixar esmorecer por nada. Com bom ânimo, como aparece aí, ele mantendo a esperança de dias melhores, Bom, Elza, que muito vai bom. passar, né? Vai A gente passar. tem que aprender com ele. Eu não Isso. consigo nem imaginar essa dor dele, sofrimento todo. A gente passa por certos sofrimentos, né? E às vezes se revolta, grita, chora, berra, xinga. E ele conseguiu. Isso eu, né? Sou assim, mas ele conseguiu manter a serenidade dele. Eu não conseguiria. Eu tenho a profunda admiração por esses espíritos que conseguem dominar os ímpetos de controlar a dor que está sentindo, que a pessoa sente a dor, né? Porque sentir Bom, viu? dor, que alguém pisa no nosso pé, a gente berra, a gente chora, né? A gente xinga, a gente fica nervoso, a gente fica puro da vida, né?
Mas Imagina esse passando por espírito isso não. tudo, né? Que ele passou. Pois é, exatamente, exatamente, que não chega nem perto do que eu acho, não sei, que a gente sofre, o que a gente sofreu. Imagina É um passar exemplo. por uma coisa dessas, é. Rosana, fala, meu amor, tá com a mãozinha Oi, levantada. Que bom ver você sim, falando. eu ia responder parecido com o que a colega falou primeiro, né? A ação, desculpa esse cachorrinho, Gabriel, tira o cachorrinho daqui. A ação, quando fala agir, a única coisa que ele podia agir era o que ele sempre fazia mesmo, que eu penso que é o que ele estava fazendo, refletindo em prece, né? E se acalmando, porque os olhos nem refletiam dor, né? E como a amiga falou aí também agora, eu também já tive essa reflexão já a partir de ontem, né, com a história de Francisco, né, de não, mesmo sendo fustigado, ele não se enraivecia, né, e não se jogava para dentro essa situação que a gente mesmo por pequenas coisas, né, por alguém que fala algo que a gente não gostou e tudo, a gente já fica remoendo e tudo. Então, onde a gente tem que refletir bastante, né? Mas eu acho que a ação única que ele tomou mesmo foi de se manter em prece, né? E não se deixando levar pela problemática toda que ele estava vivenciando, né? Tentando se preparar e com esperança de dias melhores. Essa é a única ação que ele tinha como fazer ali naquele momento, né? Muito E não bom, se Rô. desesperar. Muito bom. Concordo também. Muito boa sua colocação, viu? Uhum. Vou deixar. Tem André aqui na minha sequência, tem André, Ítalo e Francisco para falar. Obrigada, Rô. Fala, André, pode Beijo. falar. Ah, que bom que o pessoal se empolgou a falar. Não, eu também estava pensando igual as meninas, né? Eu acho que por mais que o autor, no caso do Emmanuel, seja habilidoso nas palavras, a gente nunca vai conseguir sentir o que a Abigail sentiu nesse momento, o que Gesiel sentiu nesse momento. É difícil, porque tá muita teoria. Eu acho que só passando por aquelas questões de perder tudo de uma hora para outra, inclusive nossos familiares, sabendo que estão sofrendo, enfim. Essa, nossa, deve ser terrível. E esse agir, igual as meninas falaram, eu também entendo assim, né? Apesar do corpo estar preso, o espírito é livre, né? E aqui, por mais que ele fosse um espírito já mais elevado que nós, né? Ele tinha suas lutas íntimas. E isso, na minha opinião, é o agir, né? Para não cair no desespero, enfim. Por mais que ele já tivesse essa fé já robusta, deve ter sido difícil, também, eu imagino, para ele também, né? É, não se desesperar nesse momento, enfim. Então é um agir constante do interno, né? Muito mais que externo. Ele se preocupa muito com o fazer exteriormente, mas o interiormente é o mais importante, né? E é um exemplo para todos nós. Muito Obrigado. bom. Eu que agradeço. Obrigada. Agora o Ítalo, fala, amiguinho. Eu tava aqui pensando, né? Primeiro eu tava pensando no slide anterior, é, em relação à questão da impotência, né? Tem um momento que a narrativa fala que ele sentiu vontade de, num relance, romper as algemas, se aproximar do pai, afagar os cabelos, abrir todas as portas, sair correndo para que Abigail não se perdesse e eles se separassem definitivamente. E ele não podia fazer nada disso, né? Então, essa sensação de impotência, ela gera uma tristeza que você precisa de muita fibra moral para lidar depois com essa tristeza. E aí depois vem o agir, que é, como todo mundo já falou aqui, é uma postura psicológica. É você assumir uma postura psicológica diante daquilo que você não pode mudar, né? E essa postura psicológica, o Andrezinho colocou muito bem, né? Apesar de toda a evolução que a gente atribui a Estevão era alguém que tinha que lutar com esse mundo íntimo que estava impossibilitado de ter o pai novamente com ele, de ter a mãe que ele já tinha perdido há muito tempo, de ter a irmã que ele tinha acabado de perder. Então, todos esses conflitos internos precisavam de uma postura psicológica muito firme. Para mim, é isso que está representado aí
nesse agir. E outra questão também é ligada a essa postura que me veio também, é que assim, às vezes por um problema ou outro que a gente tenha com alguma pessoa, a gente guarda aquela mágoa, e aquela mágoa impede a gente de assumir uma postura psicológica positiva, às vezes durante 2, 3 dias, uma semana, às vezes durante um mês, tem gente que, às vezes, durante anos, né? E ele, nesses 30 dias, ele conseguiu fazer uma mudança para essa postura psicológica positiva, porque ele pensava, inclusive, em encontrar a irmã, Hum, né? Ele pensava que ele ia dar um jeito de encontrar a irmã. Então, você vê que houve um reorientar de rumos, né, de pensamentos, que ele conseguiu fazer em 30 dias. Então, isso realmente é digno de muita admiração. muito bom. Também essa última parte que você falou, também concordo. Concordo com todas, mas frisando essa última parte. Fala, Francisco. Eu vou falar rapidinho. É, assim, o que eu percebo é que ele age conforme Gandhi nos recomenda, da gente alinhar o pensar, o agir e o falar. Então, assim, acredito que ele está alinhado nisso aí, porque essa recomendação é porque a gente não se perca, né? A gente não se desgaste, gaste energia desnecessária. Quando a gente fala uma coisa, a gente pensa outra, e isso acaba deixando a gente meio que desnorteado. Então, como assim eu entendo, né? Como eu acho que ele tinha essa postura de que o que ele fazia estava alinhado com o que ele falava e com o que ele pensava. Só isso. Muito bom. Ótimo. E vocês, assim, falaram em outras palavras, né? Muito bem, acrescentaram, ampliaram. Mas no agir, né, e esperar, eu acho que todo mundo foi unânime, né? Que é essa postura, às vezes a gente escuta falar, entrego meu problema a Deus, né? A Bia quer falar, Bia? Eu acho que quando é uma pessoa de fora que te agride, uma pessoa desconhecida, ou uma pessoa que você já não tem a menor afinidade, você não dá a menor importância. Talvez fique até mais fácil de perdoar, de esquecer, ou melhor, de ser indiferente, né? Mas quando é uma pessoa que você ama, que você não espera aquela agressão, é que dói mais. Dói e fica mais difícil daquela coisa passar, entende? Então, o perdão vem, mas vem com o tempo, com, sabe? Mas a decepção com a pessoa que a gente ama é a pior coisa que se tem. Eu acho que é a pior das duas. Sim, com certeza, né? Aqueles que a gente tem mais afeição, que são mais próximos a nós, nos causam com esse comportamento muito mais dor, de fato. Também acho, Bia. Bom, deixa eu ver aqui, tem alguém aqui falando no chat. O André falou, provavelmente o reencontrar a irmã deu forças para ele seguir em frente. Foi o que o Ítalo falou, né? Eu também acredito, né? Que isso foi o que foi o maior sentimento propulsor ali para aquele coração. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ó, que legal, Viktor Frankl. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Legal. Então, né? Isso, deixa eu ver que horas são. A gente vai encerrar que eu vou prosseguir. Vai. Então, esse agir e esperar que, como outros descendentes de sua raça, sofreram sacrifício com gente. Todavia, guardara a fé com a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar.
para mim foi exatamente, vou resumir só o que todo mundo falou. É essa condição de passar pela situação de dor ou de prova, mas não se manter inerte, se manter atuante, né? É o levanta-te e anda, né? O tempo inteiro a gente precisa ter essa consciência, porque a nossa vida, ela é feita, né? É como se fosse assim, ó, uma montanha. Ora a gente está bem, ora a gente vem a prova e a gente está lá embaixo, né? E aí tem um pensamento legal que quando a gente está lá embaixo, a gente não tem que pensar que a gente está lá embaixo. Tem que pensar que a gente está reiniciando a subida. E é esse reiniciar a subida, né? Seja na ação propriamente, ou seja no pensar, trazendo para perto de si os bons pensamentos, a resignação, a fé. É essa caminhada, né, de nova subida que é o agir. Porque se a gente fizer como essas frases que eu falo, entrego na mão de Deus, entrego minha vida à sua direção, entrego, né? A gente está entregando a condução ao outro, a condução é nossa, o amparo vem de Deus, né? Olha o que que esses espíritos receberam de amparo aqui. Olha o amparo que que Abigail recebeu, né? Mas ela se manteve, ela poderia sentar na rua e ficar chorando ali, entregue, virar uma moribunda ali na rua, entregue a sorte, ser morta, ser violentada, né? Mas ela seguiu ali a intuição e manteve-se na caminhada. E Gesiel, nessa condição que ele estava, a gente viu o esforço do seu pensamento ativo. O agir nessa condição dele foi o pensamento ativo voltado para se manter com tudo isso que a gente já viu. Resignação, fidelidade a Deus, fé viva. Então, ele poderia também deitar ali na cela e ficar se lamentando o tempo inteiro, né? Ficar inerte ali e se lamentando. E o esperar, parece que é contraditório, né? Agir e esperar. Parece que são duas colocações contraditórias, mas não são. O esperar é esperar a providência de Deus, né? Não ter ansiedade de querer antecipar o que vai vir, o que não vai vir, o que eu faço de uma forma ansiosa. É o esperar sabendo que Deus tudo provê. Que se você se mantém em prece, que se você se mantiver em comunhão, né, com o Pai, vai aparecer o momento certo, a resolução a ser tomada. Então, isso de agir e esperar, nós, né, que estamos aqui, passando por essas provas diárias, né, nessa caminhada difícil, a gente precisa levar isso para o nosso dia a dia. É o agir, né? É a fé que age e o esperar na confiança de Deus. Deixa eu ver o que colocaram aqui no chat. O, o esperar a gente costuma atribuir simplesmente a aguardar, né? Mas Sim, um significado de esperar é ter esperança, né? Então, acho que casa muito também com isso. Acho que ele até fala isso em algum lugar. Depois ele vai falar, saberia conservar o tesouro da esperança. Então, tem muito a ver também com essa questão de ter esperança. muito bom. O André, amiguinho Ítalo, colocou aqui, ó, é preciso ter esperança, mas ter esperança no verbo, do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar. Esperança é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperança é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire, muito, muito bom. Lembra a orientação que ele e a irmã dariam para Paulo mais tarde. Vão dar, né? Vão dar para Paulo mais tarde. Ama, trabalha, espera e perdoa. Muito bem lembrado. A gente vai ver mais lá na frente já. Dizia a Abigail no plano espiritual, em conversa com Paulo, né? Numa rogativa de Paulo.
eles se apresentam e eles têm esse diálogo: ama, trabalha, espera e perdoa. Uma passagem belíssima que a gente vai ver mais lá na frente. Muito, muito, muito bom, né? Que a gente tenha a força de levar isso para o nosso dia a dia. Agir e esperar. O autor dos Provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança, olha a esperança aí, e procuraria a irmã até os confins do mundo, se um dia conseguisse, de novo, o beijo da liberdade na fronte escravizada. E esse também é um movimento especial que a gente pode ter, né? Em todas as circunstâncias, a gente pode ter uma esperança, né? Que é aquilo que a gente já falou. A esperança é trazer o futuro para o presente com bom ânimo, né? Com bons pensamentos. Ao contrário da ansiedade, que é trazer o futuro para o presente de uma forma desesperada, de uma forma triste, né? De uma forma pesada. Então, quando a gente tem um foco lá na frente que nos dá esperança, e a gente pode construir isso, todos nós podemos construir metas em qualquer situação de vida que a gente está, seja ela da forma que for, né? A gente pode construir metas, colocar essa meta lá na frente e seguir. Ó, uma meta em comum que todos nós temos aqui, terça-feira, 8 horas da noite, estudando Paulo Estevão. Progredir como espírito, né? Aprender a transformar os nossos corações, caminhar na estrada do Cristo, né? É a nossa meta. Só falta a gente imprimir um esforcinho maior para isso, né? Tem uma frase que diz que a distância do seu sonho para a sua conquista são as metas, né? Desde que você coloque metas e vá cumprindo elas, todos nós temos a capacidade de alcançar algum projeto, alguma esperança, alguma vontade de realizar alguma coisa, lógico, desde que não seja um pensamento lunático, né? Quero ganhar na loteria. Aí não tem meta para colocar nisso para alcançar, né? Mas muitas coisas a gente consegue sim. E ter essa esperança de alguma forma nos motiva sempre. Fala, Andrezinho. Não, aí volta aquela que eu estava refletindo, né? Se não fosse essa motivação que a irmã deu, né? Desse reencontro, enfim. Vamos supor que a irmã tivesse morrido junto com o pai. Talvez Gesiel também teria se sucumbido, porque não teria mais razão, né? Qual a razão da vida dele aqui era Abigail. Aí eu lembrei de novo do Victor Franco, né? Que foi citado, né? Porque ele foi um judeu que foi preso no campo de concentração e ele começou a observar que alguns sobreviviam, outros não. E aqueles que sobreviviam, ou seja, não tem nada a ver com religião, é questão psicológica também. Eram aqueles, por isso que ele traçou essa frase, né? Porque tinha um propósito superior, tinha alguma coisa fora, buscava esperança, né? Porque se a pessoa se deixar sucumbir, ela mesma acaba morrendo, enfim. A gente vê isso muito acontecer também com doenças. Tem pessoas que lidam com a doença de um jeito, outras com outro jeito. Aí a própria pessoa se deixa morrer, vamos dizer assim, né? Ela mesmo acaba perdendo a esperança, enfim, né? É muito Muito bom. curioso essa questão. Muito bom. A gente tem visto isso muito, André, você me fez lembrar, e eu tenho vários amigos passando por essa situação. Essa ausência de perspectiva no futuro, essa ausência de esperança, essa ausência de ter uma meta ainda para cumprir nos nossos idosos. Como que os nossos idosos estão depressivos, né? Como que os nossos idosos estão passando por esse processo de não ter uma perspectiva, né? Porque não constroem essa perspectiva de vida, né? Porque em todo momento, ó, muito comum, a pessoa se aposenta e não constrói nenhuma atividade ou não constrói assim, não constrói nada. E aí fica perdido. E perdido nessa situação, vai ficando desesperançoso, vai se fechando, né? É deitado o dia inteiro, a televisão o dia inteiro, e torna-se uma vida improdutiva. E isso também a gente precisa ter em todos os momentos. Enquanto a gente respira, a gente depois também, né?
Mas na nossa vida encarnada, a gente pode o tempo inteiro se colocar como produtivo, né? E a gente precisa se tornar produtivo, né? Ou seja, qualquer objetivo que for, né? Mas a gente precisa se tornar produtivo em qualquer época das nossas vidas, porque também se sentir produtivo alimenta essa esperança, essa vontade de viver. Então, isso é uma situação muito complicada que os nossos idosos passam. A minha própria vozinha que desencarnou, ela desencarnou com uma saúde, assim, ela não tinha doença nenhuma, né? Ela desencarnou com 96 anos, ela não tinha doença nenhuma. Mas desde o momento que ela se aposentou, ela sempre foi muito ativa. E desde o momento que ela se aposentou, ela se viu sem rumo. E ali foi um processo ao longo dos anos de entrega mesmo, né? Até chegar ao ponto dela permanecer o dia inteiro deitada, nada fazia, perdeu o ânimo até de ver televisão. E foi indo, e foi indo, foi indo, e foi se acabando dessa forma. Mas ela não tinha doença nenhuma. Se ela se mantivesse ativa e produtiva, seja da forma que for, provavelmente ela estaria hoje ainda aqui com a gente, sendo produtiva. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito também. Amores, vamos encerrar por aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu acho que não precisa nem ser cuidoso, né? A gente recebe tantas pessoas com depressão no centro espírita e o Chico orientava, vai fazer caridade, né? Vai trabalhar, vai ocupar a mente, né? Ocupar uma razão de encontrar uma razão, né? Um propósito. Porque eu percebo que os depressivos, não só sendo nascendo idoso, perde o propósito de viver, não tem mais razão. Por que eu vou levantar da cama, né? Não que a gente não tenha que tratar com empatia, obviamente, mas essa orientação eu acho que é muito válida, né? Para A Priscila todos, lembrou, né? né? A Priscila lembrou, né? Oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, é verdade. Tem que manter a mente sempre produtiva. Tem razão. Deixa eu ver aqui, tem alguém no chat falando. Priscila, é como diz o velho ditado. Ah, ela falou, ó, mente vazia, Essa oficina aí. do Essa aí que cão. lá, eu li dela. Você leu dela? Eu li daí. Eu lembrei da orientação que Paulo dá para o jovem João Marcos na primeira viagem. Que João Marcos não queria meio muito que trabalhar, assim. Ele fala que o trabalho é o melhor recurso, né, para a alma, né? Não precisa ser o trabalho remunerado, pode ser o trabalho. Vai fazer uma comida para os moradores de rua, vai orar, vai fazer alguma coisa, né? Um propósito, algo que te motive, né? Senão perde a razão. Eu acho que com a Claro, doutrina espírita, eu acho que a gente tem muito mais base, por quê? Porque vem a reencarnação. Então a pessoa não tem a desculpa, por que eu vou aprender com essa idade? Por que eu vou estudar se eu já estou com 80 anos, com 90 anos, né? Mas com a reencarnação não tem mais essa desculpa, né? Nós sempre vamos acumulando conhecimento, enfim, não tem mais essa questão da idade, né? não mesmo. Eu sei que o André tá dando um monte de spoiler do livro Tá hoje. dando muito Ah, spoiler do livro. Ele é assim, ele é desse. não, eu tô fazendo nota de rodapé tipo referência bíblica. Vide tal, Mateus, tal. Eu tô falando, Mas tá bom, amiguinho, pode falar à vontade. Tô brincando, amigo. é pro pessoal se animar para ficar. É, o pessoal já leu. Ó, então vamos encerrar hoje aqui as nossas reflexões. Deixa eu descompartilhar aqui para ver vocês. Muito bem. Patrícia Rocha está tentando conectar o áudio. Priscila, que eu não tinha visto antes. Paola, deixa eu ver mais quem. Lulu, eu falei já. Heloísa. Muito bom, queridos. Então, vamos encerrar por hoje. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Então, eu vou pedir para a Bia. Bia, faz a nossa prece, por favor. Faço, Então, vamos lá. Lembra do nosso Francisco. claro, em todos os momentos. Eu nasci na casa de Francisco de Assis, praticamente. O meu tio Celírio foi presidente da Centro Espírita Humildade e Amor. O meu pai era diretor de Infância e Juventude do Humildade e Amor. Que E legal. eles fundaram juntos também uma casa espírita dentro da favela de Acari, chamada Amor ao Próximo. Tudo sob a égide de Francisco de Assis.
o Não é mentor à toa que espiritual estamos das aqui casas. reunidos, né? Em nome de Francisco, né, Bia? A Bia Exatamente. é uma E foi franciscana na nata. casa de Francisco, na casa do Humildade e Amor, que eu conheci meu atual marido, aos 3 anos de idade. Betinho, escondido atrás Betinho, Tá escondido na é de atrás da cachoeira, lá. Betinho? cachoeira. Ele tá atrás da cachoeira aqui. Atrás da Depois- cachoeira. Tá tomando um banho de cachoeira. Não, não, é para não me molhar, atrás da cachoeira para não molhar. Muito bom. Então Tá? vamos orar. Então somos de Francisco, sempre. Então que Deus abençoe e proteja a todos os lares que estão aqui reunidos, aqui presentes, a das pessoas aqui presentes. Que Deus abençoe todos os espíritos encarnados e desencarnados que frequentam nossos lares, nossas casas e toda a vizinhança. Senhor, abençoa a nós mesmos, ajuda-nos a desvencilhar de nossas más tendências, ajuda-nos a crescer espiritualmente. Enfim, faz de nós, como Francisco de Assis, em sua prece diz, instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensas, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvidas, que nós levemos a fé. Onde houver erros, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a fé. Onde houver tristeza, que nós levemos sempre a alegria. E onde houver trevas, que nós levemos a luz. Senhor, fazei que nós procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, hoje é aniversário de Francisco de Assis e também tivemos aniversário do nosso Kardec, nosso codificador, que reuniu essas maravilhas da codificação, da doutrina espírita, nosso maior tesouro, que nos faz progredir, nos consola, nos levanta, nos reanima. Ampara-nos, Senhor, durante as nossas dificuldades, durante os momentos difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos, para que sejamos um dia espíritos de luz, de muita luz. Obrigada, Senhor, pela essa bênção de ter nascido numa família espírita. Obrigada, Senhor, por estar na doutrina espírita. Obrigada, Senhor, pela doutrina espírita existir. Obrigada por Francisco ter existido, Francisco de Assis, existir em nossas vidas. E fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Amor, Boa noite. obrigada, Bia. Boa noite, Yasmin. Obrigada, amor. Nada, uma ótima noite a todos, saúde e paz para Para vocês todos. também. Boa Beijo. Boa noite, noite, queridos. obrigada.